Bora falar agora sobre Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, desde a temporada passada arrebentando pelo Galo. Nas últimas horas, a imprensa mexicana afirmou que o América do México tem a intenção de contratar o Paulinho, indicação de André Jardine, técnico brasileiro que faz enorme sucesso no México e que o conhece bem. O André Jardine e o Paulinho trabalharam juntos na seleção olímpica. O jornal AS, lá do México, afirma que o Paulinho é visto como o substituto ideal para o Julián Quiñones, que vai jogar no futebol saudita. O América tem deitado e rolado no Campeonato Mexicano, especialmente depois da chegada do Jardine, e a indicação do técnico brasileiro tem bastante peso por lá. O difícil vai ser convencer o Atlético a liberar o jogador para o futebol mexicano. O Galo sabe que vai receber propostas pelo Paulinho, fase muito bacana, mas a pedida vai girar no mínimo em 25 milhões de euros. Será que os mexicanos têm capacidade financeira para um investimento desse tamanho? Só para lembrar, o Paulinho, 23 anos de idade, chegou praticamente de graça ao Atlético no começo do ano passado. Ele tinha contrato com o Leverkusen até metade do ano. O Galo pagou apenas 300 mil euros pela antecipação do fim do vínculo. Afinal de contas, ele já tinha assinado um pré-contrato. Temporada atual de 23 jogos, 9 gols e 4 assistências. Na temporada passada, 61 jogos, 31 gols e 8 assistências. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Vem do Uruguai a informação de um novo alvo alviverde para o lugar de Endrick, que vai embora em julho, você sabe, né? O Endrick fechado com o Real Madrid. As tratativas com o Lúcio Rodrigues, atacante do Liverpool do Uruguai, estão paralisadas. O Liverpool insiste em 15 milhões de dólares, o Palmeiras considera o valor muito alto. Mas, nas últimas horas, um jornalista lá do Uruguai afirma que Federico Vinhas, centroavante de 25 anos de idade, uruguaio que pertence ao León, interessa ao Palmeiras, ao River Plate e a duas equipes europeias, uma espanhola e outra italiana. Fase bem legal do Federico Vinhas, atual temporada de 35 jogos, 16 gols e 4 assistências. Ele, inclusive, tem sido convocado frequentemente ou mais recentemente para a seleção uruguaia, alguém visto com enorme potencial futuro. Que pega contra o Palmeiras é a vontade do atleta e do seu representante em se mudar para o futebol europeu. O Leão já se convenceu de que é hora de vender o jogador, mas quer manter o percentual futuro, de olho na possibilidade de o jogador se valorizar. Resta saber de quem são essas propostas da Itália e da Espanha para saber com quem o Palmeiras concorre. Ainda estou esperando uma resposta do Verdão sobre o nome desse jogador. E você já ouviu falar sobre o Federico Vinhas? Use o espaço para comentário para dizer se você acha que o Palmeiras precisa de um centroavante em caráter de urgência. Bora falar agora sobre os name rights do estádio do Flamengo. Gustavo Henrique, dando choque, setorista do Flamengo, contou nas últimas horas que o Flamengo tem a possibilidade de vender os name rights, o nome do seu futuro estádio, para a Audi, uma das principais montadoras do mundo, empresa alemã. Segundo o Gustavo Henrique, a Audi estava disposta a pagar na casa dos 800 milhões de reais, o que seria de longe o maior contrato de name rights do futebol brasileiro. Hoje esse recorde pertence a Corinthians e Palmeiras, que negociaram os nomes dos seus estádios por 300 milhões de reais. Também, de acordo com o Gustavo Henrique, a ideia inicial da Audi era participar da SAF do Flamengo, mas a viabilidade financeira impediu o acordo e a partir daí a Audi mudou a estratégia. O que eu fiz? Entrei em contato com uma fonte importante do Flamengo, muito ligada a essa área. E o que eu ouvi foi, abre aspas, não teve nenhuma conversa com a Audi. Isso não existe. Foram criativos com essa história do estádio. No ano passado, conversamos sim com o Bayern de Munique, para entender o modelo da sociedade deles, com a Audi, com a Adidas e com o Allianz. Mas não passou disso. Fecha aspas. Então, trouxe a informação e o feedback de um dirigente da minha confiança do Flamengo para você tirar suas próprias impressões. Falar sobre o Corinthians, com quem o Timão vai assinar os direitos de transmissão de TV de olho no Campeonato Brasileiro a partir de 2025? Se a pergunta segue sem resposta, o Corinthians é o único entre os principais times da elite do futebol nacional que não fechou com a Libra nem com a Liga Forte União. Houve uma mudança no nome dessa liga que passou a ser a mais popular em relação a clubes de futebol. O jornalista e narrador Thiago Suman trouxe a seguinte notícia, abre aspas, o Corinthians está migrando para a Liga Forte e os direitos de transmissão da LFF, da Liga Forte União, devem fechar muito além da Libra. Notícia importante que passou meio despercebida pelos demais jornalistas e daria conta de que o Corinthians receberia uma quantia, por exemplo, maior do que os times que fazem parte da Libra, entre eles o Flamengo. O presidente Augusto Melo vinha batendo na tecla de que pediria, que tentaria fechar um acordo superior ao Fla. Já contei para vocês que as tratativas com a Globo e com a Abrax, que é a responsável por intermediar esse acordo com a Libra, acabaram esbarrando numa pedida do Corinthians de pagamento de comissão. A Globo não paga a comissão. E havia a necessidade de o Corinthians fechar com a Libra. E diante desse cenário, ninguém consegue cravar qual o futuro do Corinthians. De qualquer forma, antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa da minha confiança dentro da Liga Forte União. Uma pessoa que tem papel importante dentro dessa liga. E perguntei, e aí, que história é essa? Aí eu perguntei, posso descartar que o Corinthians negocia com vocês? A pessoa respondeu, eu não descartaria. Eu falei, então temos uma notícia, certo? Ela falou, não. Calma, só estou querendo dizer para você que não dá para descartar nada. Então, só para retomar ou relembrar algo que aconteceu muitas semanas atrás, a Liga Forte União chegou a fazer uma proposta para o Corinthians e deu um prazo para que o Timão respondesse. O Corinthians não respondeu porque tentava blefar, tentava aumentar sua proposta com a Globo. No final das contas, essa oferta da Liga Forte União expirou, as tratativas com a Globo não avançaram e o Corinthians segue sendo o único sem fechar com qualquer um dos grupos.
Diante dessa resposta da minha fonte, ainda estou tentando apurar mais detalhes, dá para dizer que não descarta-se a possibilidade de uma reviravolta nesse caso. E o Augusto Melo tentando ganhar o máximo de dinheiro possível para o Timão. Augusto Melo que vive num momento delicadíssimo do ponto de vista político, com perda de aliados importantes, com muita crise, especialmente por conta daquela comissão no pagamento da Vaidbet de 25 milhões de reais. E você, o que pensa sobre todo esse assunto? Só para completar uma última informação, nas últimas horas passou a circular a notícia de que o Corinthians perdeu a oportunidade de uma negociação avançada com o Mercado Livre. Alguns dizem 40 milhões de reais, outros chegam a falar em 70 milhões de reais. De qualquer forma, diante da repercussão muito negativa, por conta dessa polêmica envolvendo a comissão,